Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus, cheio de saúde e pronta para mais um dia da nossa leitura bíblica anual. Estamos lendo a Bíblia inteira esse ano para a honra e glória do nome do Senhor Jesus e vamos concluir aquilo que nós começamos, porque melhor é o fim do que o começo. Amém? Hoje estamos iniciando um livro novo, estamos iniciando o livro de Neemias, nosso dia 140. Vamos ler Neemias do capítulo 1 ao capítulo 4. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então e a gente já inicia a leitura. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos pela tua bondade, pela tua graça e misericórdia. Te convidamos, Pai, que o Senhor esteja conosco aqui para essa leitura, falando aos nossos corações, com as tuas mãos estendidas sobre nós. Abençoe o nosso dia, abençoe, Senhor, para que nós possamos entender e compreender as Tuas palavras e que nós possamos crescer em maturidade e intimidade contigo, Senhor. Esse é o que mais desejamos. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Amen. Assim diz a palavra do Senhor, capítulo 1, História de Neemias é o título aqui na minha versão. E assim diz a palavra do Senhor. Palavras de Neemias, filho de Hacalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu sei que eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos, eu os puserei em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu resgatastes com grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje o teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Capítulo 2, Neemias em Jerusalém. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Mas como eu não estaria triste e o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e o seu servo puder contar com sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade dos meus pais, onde eles estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la.
Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo e para os muros da cidade, e para a residência que eu irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui ao governador do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, também ficaram muito irritados quando viram que gente interessada no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e, depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela parte do vale da direção na fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e as suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não havia dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruína e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, nos desprezaram e nos perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada memorável que favoreça vocês. Capítulo 3. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a Torre dos 100, que consagraram até a Torre de Hananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Racená. Eles puseram os batentes e colocaram a porta, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Racós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesabel, fez os reparos, e ao seu lado, Zadok, filho de Baná, também fez os reparos. Os trechos seguintes foram reparados pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. A porta de Gesana foi consertada por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar.
No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias, de Gibeon, e Jadon, de Meremote, homens de Gibeon e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Haraías, e um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte, e Hananias, um dos perfumistas, fez o reparo ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaias, filho de Harumaf, fez os reparos em frente à sua casa. E Atus, filho de Razabinéias, fez os reparos ao seu lado. Malaquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Pati-Moabe, repararam todo o trecho, as torres e os fornos. Salum, filho de Haloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda das suas filhas. A porta do vale foi reparada por Hanum e pelos moradores de Zanoa. Eles reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Col-Rosé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador do meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente aos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Hassabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas que estavam sob a responsabilidade de Binuí, filho de Henadad, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ézer, filho de Jesua, governador de Mispa, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica bem em frente da subida de sua casa, da subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Racós, reparou outro trecho desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim e Hassub fizeram os reparos em frente da sua casa, e ao lado deles, Azarias, filho de Maceias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado da sua casa. Depois dele, Binuí, filho de Henadad, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro, e Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Parós, e o seu servo do templo que viviam na colina de Ofel, fizeram os reparos até em frente da Porta das Águas, na direção do leste e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam o outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima das portas dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente à sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois, Hananias, filho de Selemias, e Hanum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho.
Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a sua casa, dos servos do templo e dos comerciantes, em frente à porta da inspeção, até o posto da vigia da esquina. E entre a sala acima da esquina e as portas das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Capítulo 4. A oposição à reconstrução. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de reconstrução daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros, como despojos para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que toda a sua extensão chegamos à metade de sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus moravam perto deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniam: parem, onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos povos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, porque os seus filhos e suas filhas, lutem por seus irmãos, por seus filhos, suas filhas, por suas mulheres e por suas causas. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se ali, e o nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com a metade dos homens empunhando as espadas desde o raiar da alvorada até o cair da noite. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia.
eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permaneciam com a arma na mão. Amém. Boa, Neemias. Vai para cima, amigo. Deus abençoe sua vida. Amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra para poder fazer mais um dia de leitura. Por hoje é isso. Que Deus te abençoe. Um abraço.